Sejam bem-vindos, eu sou o Matheus A. Monteiro e hoje estou com Thiago Valente, que é autor, escritor, ator e o fone caiu de emoção porque estamos na presença de um best-seller da Amazon, né? Autor de O Expresso Fantasma. Eu tô treinando pra falar o nome do livro certo, porque eu fiquei Expresso da Meia-Noite várias vezes. Não, Expresso de Natal também. Várias variações. E de outros contos. Thiago, se apresente, fale alguma coisa. Enfim, o espaço é seu. Demais. Oi, gente, falando pra câmera, talvez eu fique um pouco de lado, mas enfim. Primeiro, amigo, muito obrigado pelo convite, tô muito feliz de estar aqui. Eu lembrei que eu acho que a primeira vez que a gente conversou mais, assim, foi justamente participando de um podcast seu de Natal. Lembra disso? Era eu, você e a Mira. Sim. E a outra apresentadora, esqueci o nome dela. A Dani. A Dani. Aquele episódio foi muito legal. Então tô muito feliz de estar aqui de novo pra gente falar sobre criação de conteúdo, sobre Natal. Pra quem não me conhece, eu sou o Thiago Valente. Eu crio conteúdo desde 2017, mas em 2020 eu comecei a falar sobre literatura, principalmente no TikTok. E aí larguei todo o resto da minha vida pra viver disso e tô fazendo isso desde então. E ano passado eu realizei meu maior sonho, que era lançar um livro. Lancei Expresso Fantasma e esse aqui, que é o Mistério do Biscoito de Gengibre, que são contos de Natal. Expresso Fantasma é um cozy mystery, é um mistério aconchegante. E estamos aí desde então, vivendo da literatura. Amo. E você também é mestre, né? Literatura. E mestre em letras, é literatura. Caramba, você falou letras e eu falei literatura de novo. É porque muita gente confunde, inclusive. Muita gente acha que eu fiz mestrado em literatura, mas foi na linguística, na real. E outro rolê. Tanto que eu nem falo muito do meu mestrado, que é um rolê completamente aleatório. Mas eu amo. Mas eu acho chique. Você ser chamado de mestre. Juro. Acho muito, muito legal, assim. Os títulos convencem, né? Assim, nossa, é bem interessante. E eu preciso começar a falar nesse episódio, né, que é bem experimental. Eu me sinto muito tipo a Arca ou a Pablo Vittar, ou um cientista, assim, tentando as coisas, né, que não tem um formato muito certo. A gente aqui tá descobrindo. O Thiago hoje é minha cobaia. Yay! É minha cobaia Talvez o experimento do meu primeiro convidado. Mas o bom é que não é presencial. Então tem essa coisa assim mais tranquila. Mas aqui na semana do Natal, né, na semana do aniversário do Thiago, então é isso. Vamos lá. Eu tenho uma coisa pra compartilhar, apesar do clima, né, que eu até comentei em off com o Thiago, que eu ia comprar o gorro, só que eu simplesmente não cabia em mim. Não sei se por conta do meu cabelo, não sei se porque minha cabeça é grande. Eu não sei, mas assim, gente, façam gorros natalinos para pessoas que não sejam elfas. Cadê a diversidade no gorro natalino? Sim. Exatamente. Eu vi um gorro natalino cheio de glitter vermelho, sabe? Lindo, assim, super gay, combinando muito com a minha estética. E eu não pude, sabe? É muito triste. É triste, assim, de verdade, sabe? Mas, ok, a gente segue em frente, né? Porque a gente é adulto, então a gente tem que fingir que não abalou, né? Mas a gente vai Natal, assim. Exatamente, eu não posso abrir assim no Twitter e falar: nossa, quero cancelar todas as lojas natalinas que não tem gorro pra minha cabeça. Fazer o quê? É a vida. Mas então, eu preparei umas perguntinhas pro Thiago, né? Pra gente conversar sobre, né? Eu crio conteúdo, né? Além desse podcast aqui, Crônicas de Segunda, né? Que é um momento mais aleatório da semana, né? Compartilho reflexões que são aleatórias, interessantes, às vezes muito brisadas. É o meu dia a dia. Eu sei que o Thiago também é aleatório, né? Tem algumas peculiaridades, né? Um dia desse compartilhou aquele vinil que você comprou de programa de rádio, né? Eu até comentei porque, assim, gente, eu amo... Assim, você não assiste Stranger Things, né? Mas tem um núcleo que tem meio que uma rádio e tal, né? E que legal. Eu amo muito essa estética. Uhum. Amo muito, muito, porque eu acho interessante, né? Quando eu faço podcast, participo, eu me sinto muito como se eu estivesse em um programa de rádio, né? Então eu acho muito... assim, quase como um sonho se tornando realidade. Não sei você. Ah, que demais. Nossa, super, super.
E desde que eu postei aquele vídeo, eu só comecei a receber conteúdo sobre pessoas com vinis, pessoas mostrando as vitrolas. Nossa, eu tô 100% nesse mood. Desde que eu postei o vídeo mais aleatório da minha vida. E é tão gostoso, é É gostoso isso, né? porque... Ai, sei lá, eu acho que a gente tá tão acostumado com o visual. Tudo bem que aqui a gente também tem o visual, mas pensar também no sonoro, no áudio, e ter esse lugar mais de escuta do que de ver, é tão oposto do que a gente tem feito em todas as outras áreas da vida, que eu acho que traz essa sensação de conforto, essa sensação meio vintage, meio tranquilidade, que eu acho muito legal. Sim, uma coisa meio analógica, né? Como você É, bem disse, você não vê, né? Você só escuta. Tipo, eu acho que tem uma liberdade criativa, né? É muito desafiador, porque, tipo, imagina aquelas radionovelas que tinha que passar que da hora. todas as emoções, né? Assim, Muito. com a sonoplastia. Tinha tudo ali só nas vozes dos atores, né, das É. atrizes. Então, cara, você tinha que entregar muito mais. Tipo, muito difícil, né? E aí você faz tudo aquilo ali funcionar. É bizarro, enfim. É uma coisa bem aleatória do momento, né? Amei. Nem tinha pensado nisso. O Natal. Tiago, mas então, pra todo mundo conhece na internet, é referência de Natal, né? E, assim, explica pras pessoas que ainda não sabem, que eu acho que são, tipo, duas. Por que você é referência de Natal? Ah, porque... Não sei se isso é referência, você que tá dizendo, mas... É referência, eu disse. Então tá decidido. É, Porque o Natal é um lance que me acompanha desde que eu nasci, literalmente, porque eu faço aniversário dia 24 de dezembro. Então a ceia de Natal da minha família naquele ano, em 1997, foi no hospital. É, E aí, obviamente não tem como o Natal não ser uma data especial pra mim desde que eu me entendo por gente. E eu não criar expectativa com o Natal desde sempre, porque também é meu aniversário. Muita gente acha que eu não gosto. Tem muita gente que faz aniversário em tipo feriado ou, sei lá, no ano novo, no Natal, e não gosta porque acha que tem que ter um dia só pra si, porque não consegue fazer festa e tal. Mas eu acho a coisa mais da hora e incrível do mundo, porque eu amo Natal, então pensar que no meu aniversário tem festa em todas as casas do mundo, eu acho a coisa mais legal do mundo e obviamente todas as festas são pra mim. E aí, quando eu comecei a escrever, muito do conselho que se dá pra quem tá começando a escrever e pra quem quer começar a escrever. Nossa, gente, São Paulo é muito uma loucura, né? Porque aqui começou a ficar nublado e do nada minha câmera ficou super escura. Clareei aqui. É... Muito do conselho que dão pra pessoas que querem começar a escrever é: escreve sobre algo que você realmente conhece e que você genuinamente gosta. Então, desde o começo, quando eu fui começar a escrever contos e histórias mais curtas, eu comecei a escrever histórias de Natal porque era a coisa que eu mais amava na minha vida e porque eu gosto muito dessa vibe de, sei lá, filme de Natal, livro de Natal, história de Natal. É uma atmosfera, uma ambientação tão específica e que coloca a gente num lugar tão agradável e aconchegante e gostosinho e, cara, tá tudo bem, sabe? É Natal. Que era um pouco dessa sensação que eu queria transmitir com os meus contos. E aí, enfim, juntei vários nesse livro aqui, O História do Biscoito de Gengibre. E esse é o segundo ano que as pessoas estão lendo o livro no Natal, mas é o primeiro ano em que elas estão conseguindo ler com alguma antecedência. É a primeira vez que estão tendo, tipo, clubes do livro lendo meu livro e pessoas dando o livro de presente de Natal. Então tá sendo bem, bem legal. Eu amo. E tipo, você disse que desde 97 praticamente sua família tá inserida em tudo isso e tudo mais. E como que é o Natal assim ao longo desses anos? Isso mudou o significado dele pra você como adulto ou não? Nossa, muito. Eu acho que, obviamente... Eu acho que nem tanto, na verdade. Eu acho que o que foi acontecendo ao longo do tempo é que eu comecei a trabalhar, né? E durante muito tempo, quando eu trabalhava com teatro infantil, eu trabalhava mais aos finais de semana. Então eu tinha, tipo, mais tempo livre ali durante a semana e tal. Mas desde que eu comecei a trabalhar com conteúdo, não existe
fim de semana, não existe muito dia de folga assim. Então eu acho que ao longo do tempo, para além de reunir a família e de passar um tempo com a minha família finalmente e comer comidas gostosas e celebrar meu aniversário, eu acho que começou a ter mais esse significado também de descanso. Cara, da única época do ano em que eu me permito não postar nada e não fazer nada e fazer o que me der na telha e não me culpar por não estar sendo produtivo. Então acho que essa serenidade dessa época do ano foi ganhando esse plus pra mim. É uma época em que eu consigo não me culpar por estar descansando, sabe? Por passar o dia no sofá assistindo filme. Então acho que foi ganhando esse significado. E por algum motivo eu criei meio que uma própria tradição de ler Agatha Christie no Natal. Não sei de onde isso veio, mas faz uns... Bem antes de eu começar a criar conteúdo, assim, eu criei a tradição de, nessa época do ano, ler os livros da Agatha Christie. Então foi algo novo que veio pra mim também. Eu amo. É bem diferente, né? E tipo, eu imagino que seja também desafiador você fazer aniversário no Natal, gostar de falar sobre esse assunto, sobre esse tema, mas ao mesmo tempo, que você também falou, é uma festividade que várias pessoas comemoram, todas pra você, e pra Jesus, segundo o catolicismo, né? Enfim. Como que é se reinventar nisso? Porque eu imagino que até mesmo os filmes passam por isso, né? Tipo, a mocinha vai pra cidade do interior, né? Ela cresceu ali na cidade do interior, trabalhou na cidade grande, volta pro interior e encontra um amor. Basicamente todos assim. Como você se reinventa nisso? Ou você simplesmente mantém um formato de conteúdo, de objetivo e simplesmente deixa isso rolar? Não. Eu sinto que o meu conteúdo muda muito ao longo dos anos, assim. É até engraçado, o TikTok veio falar comigo que eles queriam usar um vídeo meu numa divulgação lá, e era um vídeo de 2023. E cara, eu não me reconheci naquele vídeo e eu falei não pra eles, porque eu não quero que ninguém veja aquele vídeo mais. Então eu acho que tem... E muito de quando eu comecei a escrever esses contos de Natal e comecei a criar meio que essa tradição de todo final de ano escrever um conto, essas histórias já eram inspiradas em experiências que eu tinha tido naquele ano e naqueles últimos 12 meses e que tinham reverberado de alguma forma em mim. Então obviamente são personagens fictícios, situações fictícias, mas são 100% inspiradas em coisas que eu vivi. Então tem um conto de Natal que é o conto do meu primeiro término. E tem um conto de Natal que é o conto da minha primeira viagem internacional com a qual eu sonhei a minha vida inteira. Então acho que acompanha muito as minhas transformações como pessoa, principalmente na literatura, e muito do que eu vivi. E eu acho que quando a gente tem essas datas, tipo Natal, Ano Novo, que a gente criou essa tradição de olhar pra trás e ver como foi esse último ano, e olhar pra trás e ver como eu tava no último Natal, no último Réveillon e tal, e perceber as diferenças, acho que é um caminho muito natural de amadurecimento, de, enfim, descobrir coisas novas, viver coisas novas. Eu tô vivendo meu primeiro relacionamento que tá dando certo, que tá sendo mais longo. Eu nunca cheguei tão longe no relacionamento. Saudável, sabe? Então isso também traz coisas novas e questões novas. E no conteúdo é muito sobre... Nossa, eu não sei nem explicar assim, mas é muito sobre experimentar coisas novas a todo momento. Eu amei o que você disse sobre tá sendo algo experimental, o podcast e tal, que você tá testando coisas, porque é assim que eu me sinto, sei lá, não sei fazer essa conta, mas 6 anos, 2017, 7 Você começou em 20, então bota 5. Comecei a falar de literatura em 2020, 5 anos aí vivendo de criar conteúdo. Eu ainda me sinto experimentando coisas todos os dias. E eu acho que esse foi o ano em que eu finalmente fiquei feliz com o meu conteúdo. E que eu finalmente acho que eu cheguei num
formato, numa qualidade, numa linguagem que me agrada, não sei se 100%, mas 89%, esse é o máximo que já chegou. Então, até hoje eu tava, tipo, testando coisas diferentes, entendendo como fazer isso. E aí eu acho que isso acaba se refletindo no Natal, e nessa época que eu crio os conteúdos que eu mais amo criar, super temáticos e ainda mais aconchegantes e escapistas. Então acho que é meio que uma junção de todas essas coisas, assim. E agora falando sobre coisas um pouco mais palpáveis. Você tem um prato favorito e um prato que detesta nessa época do ano, ou você ama todos? Ou é do tipo odeio passas? Não, odeio passas. Eu gosto de passas brancas show, mas tipo, passa no arroz, eu tiro do panetone. Não gosto. Tipo, eu sou muito chato com comida. Acho que são poucas as coisas que eu gosto, na real. Mas aqui em casa tem uma comida que tem em quase todos os natais, que é torta de frango. Eu amo torta de frango, porque é zero natalino, mas por algum motivo é algo que, enfim, é uma das minhas comidas favoritas, então sempre tem aqui. E eu tô tentando pensar algo que eu não gosto. Cara, eu acho que no Natal eu me recuso mais do que eu já me recuso no resto do ano, que é comer salada. Eu não sou Pensei que vaca fosse pra ficar macarrão. Ah, não, é que isso aí não é nenhuma questão. Isso aí não é nenhuma questão. Macarrão nem pensar. Mas eu acho que no Natal, como é tipo meu aniversário, eu me permito comer menos salada do que eu já como naturalmente. Não sigam minha dieta, pessoal. Não sou um modelo a ser seguido. Qualquer coisa alimentício. verde, banida. Jamais. Só árvore. Só se for tipo um brigadeiro com granulado verde, show. Pistache. Nossa, delícia. Liberadíssimo. Eu sou E você, como. amigo, você tem Eu alguma- até hoje alguma não comida? superei a coisa do macarrão. Juro. Pra quem não sabe, eu sou o maior hater de macarrão que existe na face da Terra. Mas você tem alguma comida que você gosta muito no Natal? Cara, eu acho que eu gosto muito talvez de salpicão e rabanada. Eu acho que talvez. Rabanada! Eu amo as minhas Delícia. rabanadas recheadas, eu amo. Nossa, delícia. Mas eu amo. E agora pensando sobre, assim, só pra fazer um adendo aqui. Eu não compactuo com criar conteúdo com inteligência artificial. Entretanto, a gente pode usar como ferramenta. Aí eu peguei, coloquei seu nome lá, citei uma coisinha, e aí olhei pra ver se dava umas ideias boas. E deram 2 ideias boas. A primeira delas eu adaptei. Que é o seguinte: se você tivesse que chamar um personagem marcante dos livros que já leu, pode ser tipo vilão carismático, protagonista chato, ou secundário que rouba a cena, pra sua ceia de Natal, quem seria e qual seria o prato especial que você faria pra essa pessoa? Caraca! Meu Deus, eu não faço a menor ideia. Pode ser do seu livro também. Eu acho que eu convidaria o Renan de Expresso Fantasma e eu faria, tipo, alguma sobremesa inspirada em filme de terror, que é o que ele ama, pra, enfim, conversar com um personagem que eu criei, sabe? Eu acho que seria muito legal. Mas de personagem... De algum outro personagem? Deixa eu ver... Algum de After, que você gostou tanto. Claro, do meu livro favorito. Eu acho que eu convidaria o Charlie Unique, de Heartstopper. Cara, não sendo meme, mas seria meu sonho ter a oportunidade de conversar com eles. Eu acho que a história já tem muito a ver com o Natal. Eu me identifico muito com o Charlie, com várias inseguranças que ele tem. E ele passa por muitas coisas que eu já passei, assim, com autoimagem, autoestima e afins. O que eu ia servir pra ele? Eu não sei, o Charlie Unique me passa uma vibe muito sobremesas reconfortantes, então acho que eu faria uma torta de maçã com chantilly, aquela torta de maçã que a massa é bem amanteigada e ela desmancha na boca, e a maçã tem bastante canela e noz moscada, e aí o chantilly é super cremosinho em cima e ele vai derretendo porque a torta tá quente, sabe? Acho que é isso que eu serviria, é bem específico. Tá aí o aleatório de novo, né? Isso foi bem aleatório.
Mas eu amei. Eu achei chique. Eu gostei. Acho que super funcionaria. Funcionaria e o Nick ainda usaria pra fazer bilking, né? Maçã, Com certeza. tá, Agora, uma pergunta super importante também. Qual filme de Natal, assim, pode ser qualquer um, acho que todo mundo deveria assistir? Eu não consigo não... Desculpa, gente, se vocês queriam uma resposta muito surpreendente e diferentona, não vai ter. Eu vou dizer duas coisas. Vou dizer Esqueceram de Mim 2. Esqueci uma parte que o Trump aparece, mas... Cara, aquele filme é uma das coisas mais lindas que existem na face da Terra. Eles passam em Nova York, que é a minha cidade favorita da vida. Ele é... Pra mim, Esqueceram de Mim os filmes com o Macaulay Culkin ali, porque eu acho que os outros são muito aleatórios, mas os filmes dele, principalmente, são a quintessência do Natal, e eu automaticamente me sinto no Natal, sabe? A fotografia é linda, a trilha sonora é linda, a história é muito bem contada, com aquele desapego da verossimilhança e da realidade, que tudo que a gente quer durante o Natal, e acontecem coisas absurdas, e o menino vai parar em Nova York do nada, e ele se vira muito bem. Acho que abrir espaço pro absurdo nessa época do ano é muito gostoso. E eu vou dizer uma coisa muito aleatória, que é um episódio da minha série favorita da vida, que é A Feiticeira. Já assistiu A Feiticeira? Já. Amo. Gosto Nossa, dela. amo. E tem vários episódios de Natal ao longo das 39 temporadas, mas principalmente o primeiro episódio de Natal, em que a Samantha e o James ali ajudam um menino a ganhar presentes e tal, é uma das coisas mais fofas e sensíveis e incríveis que eu já assisti. Então, Esqueceram de Mim 2, especial de Natal da Feiticeira da primeira temporada. É isso. Amo. Eu queria muito saber fazer aquele negócio com o nariz, assim. Juro, eu já tentei muito, sim. Eu tentei muito também, mas assim, acho que eu não tenho, eu não tenho essa habilidade, assim, da feitiçaria. Eu fico muito triste por causa disso. Muito, de verdade. Ela fazia isso, tipo, na vida. Era um tique dela real da vida. E aí o diretor da série era o marido dela, e quando eles estavam tentando decidir o que ia fazer os feitiços acontecerem, ele lembrou desse tique dela. E aí ela faz, por isso que é tão natural pra ela, assim, é muito bizarro. Cara, que ódio, gente, mas é icônico. Não, é uma das coisas mais icônicas, assim, do cinema. E eu acho que, pra mim, um dos filmes que todo mundo deveria assistir é uma animação, que é A Origem dos Guardiões, que envolve vários... Não assistiu? Então assista. É um filme muito bom, porque junta vários personagens interessantes, né? Fada do Dente, Papai Noel, né? Tem o Jack Frost. E tipo, mostra o porquê os sonhos são tão importantes na nossa vida e também pro Natal, né? Não vou me estender muito pra não dar spoiler. Acho que é isso. Que da hora! Assista. Assistirei. Muito bom. Que demais. É muito bom. Vamos falar agora sobre criação de conteúdo. Agora a pergunta do milhão, né? Que eu acho que é isso. Como não cair na mesmice na criação de conteúdo? Porque a gente acaba que é muito influenciado pelas pessoas que nós consumimos. Sim. Muitas vezes, assim, amigos, colegas de profissão, né? Que atuam no mesmo nicho. E aí, até mesmo trend, né? Como que é isso pra você? Nossa, desesperador. Eu tenho muita dificuldade de fazer conteúdo que todo mundo já fez e entrar em trend. Eu sou a última pessoa a entrar na trend, ou eu não entro. Geralmente eu não entro. Porque é isso, eu tenho tanto esse lance de ver criação de conteúdo como criar arte, e eu vejo pouca gente encarando o conteúdo desse jeito. Muito mais no lugar de expressão e criação, e explorar a criatividade, muito mais nesse lugar do que, tipo, viralizar e ficar famoso e ter muitos números e tal, que isso cria... se eu não tivesse isso, eu poderia ter muito mais seguidores e muito mais engajamento, mas isso me faz, a todo momento, querer buscar o meu lugar autoral no meu conteúdo, e realmente buscar o meu jeito de fazer aqueles conteúdos. Então, o meu jeito de falar de literatura, que é muito específico, e eu acho que pra mim o que funciona é ter meus criadores de referência, então ter os lugares pra onde eu sempre volto,
pra me inspirar, enfim, trabalhos que eu acompanho que eu acho lindos, mas ao mesmo tempo buscar referências em lugares não óbvios. Então, eu falo muito sobre... Hoje, meu conteúdo é muito mais do que isso, mas a literatura ainda é um norteador muito grande, e seria muito fácil eu só me inspirar em criadores de conteúdo literários e buscar referências no BookTok, no BookTube, no BookGram, sei lá. Mas é isso, eu acho que já tem muita gente fazendo muito do mesmo, então eu gosto de buscar referências em outros lugares. A gente comentou dos vinis. Esses perfis de vinil que começaram a aparecer pra mim me deram 1 zilhão de ideias diferentes pra falar sobre livros de um jeito diferente, sabe? E não necessariamente conteúdo, sabe? Séries que eu assisto, filmes que eu assisto, jeitos de contar histórias, livros que eu leio. Quando a gente liga essa anteninha de receber criatividade, receber inspirações para conteúdos, a gente começa a encontrar essas inspirações em lugares não óbvios. E eu acho que isso me ajuda muito a não... eu tenho pavor de entrar no automático, e entrar no automático facilitaria muito a minha vida, em questão de produção e saúde mental e estresse, mas criar coisas novas e descobrir jeitos novos de falar de literatura, coisinhas aconchegantes que eu gosto de fazer, é o que faz ter graça pra mim, sabe? Então, acho que é mais ou menos por aí, assim, mas é um desafio diário e constante, com certeza. E, tipo, pra mim, assim, pelo que eu aprendi na faculdade de publicidade, né, e até ao longo da minha trajetória como publicitário, eu entendo muito que a criatividade, ela não tá justamente, e é algo que eu sempre falo, não está em você ficar na sua zona de conforto. Você tem que sair disso. Porque se você vai pro aleatório que parece, você consegue meio que se reconectar e buscar a inspiração em lugares que não são óbvios, né? Como você bem disse. Do tipo, você produz conteúdo sobre literatura, mas você foi buscar inspiração em vinis. Ou do tipo, jogos. É isso, de você buscar a inspiração em outros lugares fora da sua zona de conforto. Algo que eu sempre digo também é: a gente, quando a gente tá na inércia, na zona de conforto, a gente não evolui. Então, é muito confortável estar na zona de conforto. Se você ficar ali, é pra sempre, tá parado. Quando você sai, né, o nosso corpo é preguiçoso, é doloroso. Então, acaba que a gente tenta sempre voltar para aquilo que é confortável, que é o habitual. Mas assim, a gente não sai disso, a gente não evolui, pô. Não tem como. Né? E tipo, você falou que é muito desafiador, né, você fazer isso no dia a dia. Então, esses são seus maiores desafios recorrentes na criação de conteúdo, ou você divide em si, né? Ou você tem algum outro que você pensa assim? Tirando o tempo de São Paulo, que muda. De repente, fica de noite às 11 horas da manhã. Sim. Eu acho que talvez eu tenha um grande problema que acaba se reverberando em outros, que é querer fazer tudo sozinho. Então eu tenho muita dificuldade para delegar a parte criativa e tal. Mas eu acho que o maior desafio da criação de conteúdo para qualquer pessoa é o que tem por trás da criatividade, o que tem por trás do conteúdo, que aí é a estratégia. Sim. E ter uma empresa, e aí fazer coisas de empresa, tipo contabilidade e educação financeira, e aprender a negociar com marcas, que é uma coisa que até hoje eu tenho muita dificuldade. Então, acho que apesar dos pesares e das dificuldades, acho que a parte criativa ainda é a mais legal e a que dá mais prazer e a que, enfim, faz com que eu me sinta mais realizado. Mas até chegar na parte criativa tem toda uma outra parte por trás que mobiliza outras competências mesmo, competências que eu não aprendi na faculdade de letras ou em outros lugares. Então é meio que aprendendo sozinho como, cara, cuidar de uma empresa que eu nunca achei que eu fosse ter. Então acho que tem toda essa outra parte mais burocrática, estratégica. Então acho que tem tudo isso. Caramba, eu me identifiquei muito com o que você falou. Eu não queria
Mas assim, De repente tipo, você tem que ficar um pouco melhor. delegar funções. Delegar funções, assim, às vezes é muito difícil. Eu quero sempre fazer tudo. Sim. Do tipo, tem tal coisa pra fazer. Mas assim, às vezes não, a gente não dá tempo. Foi nisso que eu caí no burnout. Olha só. Então, tipo, olha só. é complicado, sabe? Mas assim, você tem que aprender a justamente abrir mão de algumas coisas, né? Do tipo, nunca vai ficar do jeito que você quer, porque você não tá fazendo. Sim. Mas, ao mesmo tempo, você vai ganhar outras. Porque outras visões de trabalho que vão agregar. Então, a gente sempre tem que fazer aquele... É uma relação, né? Você perde uma coisa, mas ganha outra. Então, é chegar ali no equilíbrio, no melhor dos termos. Né? Que você não perca tanto quanto você ganhe, né? Tipo, essa questão de ter empresa, né? Eu também não imaginava ter empresa. Justamente caí de paraquedas nisso e tem que aprender a fazer essas coisas, né? Você tem que ser firme em muitos momentos, separar, né? Assim, o seu lado pessoal do profissional, muitas vezes, porque no pessoal você quer acolher, às vezes você quer fazer algo justamente para ajudar aquela pessoa, mas ao mesmo tempo é sua profissão, sabe? A gente não é ONG, literalmente. Até a ONG precisa de receber recursos financeiros para funcionar, sabe? A Casa 1, por exemplo, está aí numa situação complicadíssima. Então, assim, é justamente saber levar isso, né? A vida adulta é complexa. Nossa, e empreender é dificílimo. É dificílimo. Nossa, mas, enfim... Muito, né? E tipo, nessa parte de criação de conteúdo, você entende que esses conteúdos em si, eles vêm de um lado muito mais sentimental seu, ou às vezes lógico? Você viu, por exemplo, uma série e você achou super legal, você quer falar sobre aquilo, e até a série fez sucesso, enfim, vai dar um hype legal. Como que é isso? Eu acho que é uma junção das duas coisas e... Gente, se fosse por mim... se fosse única e exclusivamente por mim, meus conteúdos iam ser... Olha o que eu tô falando, agora minha câmera tá toda estourada de novo porque voltou o sol. Deixa eu abaixar. Foi. Foi minha culpa que falei de São Paulo. Se eu fosse 100% pela emoção, meu conteúdo ia ser 100% mais escapista e eu ia falar sobre coisas muito mais aleatórias e meu conteúdo ia ser muito mais lento e longo, mas enfim, que nem eu falei, eu vivo disso, eu preciso pensar um pouco estrategicamente. Minha voz indo embora. Então eu acho que com o tempo eu fui aprendendo, com o tempo e com a terapia também, eu fui aprendendo a encontrar esse meio termo entre fazer conteúdos que me satisfazem como artista e que eu posso fazer 100% pela emoção e fazer do jeito que eu quiser. Esse vídeo do vinil do programa de rádio de terror. Flop total, completamente aleatório, zero hype, mas foi um dos conteúdos que eu mais gostei de fazer nos últimos meses, talvez anos, e isso também tem um valor, sabe? Então eu acho que hoje eu tento encontrar esse meio termo muito difícil entre o que é estrategicamente interessante e o que me satisfaz como pessoa, como criador, como artista, um conteúdo que eu genuinamente gostaria de ver, sabe? Gostaria de poder viver só na minha bolha, mas, enfim, as coisas não acontecem assim. Então, é isso, é saber jogar o jogo um pouquinho, mas também saber respeitar o meu espaço e as minhas vontades no meio de tudo isso. Sim. Essa questão de, tipo, flopar, fracassar, eu acho que é um medo que toda pessoa que cria conteúdo tem, né? Eu vou compartilhar um pouco da minha vivência no LinkedIn, que eu acho que eu nunca me senti tão confortável em escrever numa rede, que mudou bastante, né? Do que eu me sinto no LinkedIn. Então, tipo, criar algumas coisas e tudo. E aí eu fiz uma série de indicações de pessoas queer, né? Porque no começo desse ano teve muitas notícias pesadas e ruins sobre tirados de direitos e tudo mais, né? Principalmente no lado internacional. E aquilo me deixou muito angustiado, né? E aí eu odeio... Assim, quem gosta de justiça, né? Mas assim, injustiça me move de uma maneira que eu fico assim, cara, eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu fico...
E aí eu pensei, vou indicar 4 pessoas toda semana brasileiras no LinkedIn. E aí aquilo deu super certo, sabe? Que legal. Tem um engajamento muito bom e tudo. E aquilo tava me fazendo super bem. Só que chegou um determinado momento que eu fiquei tipo... Ai, não quero mais fazer isso. Não tá me fazendo bem, já virou obrigação. E aí eu refiz tudo. Caraca, Mesmo legal. no flop, eu refiz. E é isso. Acho que a gente conseguir entender, como eu falei antes, buscar o equilíbrio. Porque o equilíbrio entre o que satisfaz a gente e o que dá um retorno legal é um meio termo interessante, né? Porque você nem está se sabotando, né? De ter que entregar tudo ali que você sabe que vai dar super certo. E ao mesmo tempo você entrega o que você sabe que vai dar certo e consegue manter ali a sua recorrência, né? Porque recorrência é melhor do que quantidade. Super, sim. Nossa, enfim, super. eu acho que o fracasso é super importante. Assim, é uma lição bem valiosa para quem quer criar conteúdo, com certeza. Sim, com certeza. O fracasso faz parte, é doloroso. Sim. Nossa, eu morro com essas coisas de flop assim, mas faz parte. Sobre você adotar um posicionamento de o lado da leitura mais lenta do BookTok. Isso foi uma forma de você lidar com a rapidez que tem tanto das redes sociais, até mesmo do BookTok, né? Assim, um tempinho ali um vídeo de 1 minuto e meio, agora aumentou, né? 3 minutos, 10, enfim. Ou foi uma coisa meio que estratégica, um pouco dos dois. Como que foi isso? Não, foi zero estratégico. Tá aí uma decisão que eu tive que fazer mais por mim e mais pela emoção e pelo sentimento. Zero estratégica e justamente por perceber para onde as coisas estavam indo. Então, eu sou a pessoa que trabalha com literatura e que lê muitos livros e que ganha dinheiro para ler livros. Isso me coloca num lugar muito privilegiado e muito específico. E aí eu comecei a ver que para muitas pessoas o efeito disso estava sendo mais uma frustração do que uma inspiração. E eu estava sendo uma dessas pessoas. Então, eu também consumo muito conteúdo. Então, ver a velocidade na qual as coisas aconteciam, o livro que saiu ontem e de repente todo mundo já tá lendo, já tá postando e já terminou de ler em uma madrugada. Cara, eu não sou essa pessoa. Se eu fosse, eu produziria tanto mais conteúdo. E aí foi uma decisão de, primeiro, encontrar esses conteúdos mais lentos que falavam de literatura de uma outra forma e perceber como eles me ajudaram a lidar com a minha ansiedade, a lidar com o meu desespero, a lidar com essa agonia de estar sempre tendo que estar se atualizando com tudo que está acontecendo a todo momento, e realmente de querer me colocar também nesse lugar e de ser o que esses criadores mais lentos foram pra mim, eu poder ser essa pessoa pra outras pessoas. Nossa, ficou completamente confuso, mas Eu entendi. entendeu? Mas foi essa decisão de tentar prestar um pouco desse papel de mostrar que tá tudo bem desacelerar um pouco. Postei esse vídeo com zero expectativa e ele foi muito bem, é um dos meus vídeos mais assistidos desde sempre. O vídeo em que eu literalmente disse que eu queria ser alguém do lado lento da leitura. E isso me conectou tanto com os meus seguidores quanto com novos seguidores, de um jeito como nenhuma outra iniciativa minha, como nenhuma outra decisão editorial minha fez. Então, é isso, é completamente no sentido oposto ao que as pessoas imaginam que é a internet, o que a internet demonstra ser, o que a criação de conteúdo demonstra ser. Eu fiquei com bastante receio de fazer isso, mas teve um retorno bem positivo e legal. É a sua intuição, né, como criador. Também, isso faz super. Total diferença. Que a gente se sente bem fazendo, as pessoas também vão se identificar, porque é autenticidade, né? A autenticidade é fundamental para qualquer criador de conteúdo. Se você não é autêntico,
as pessoas vão perceber. E a gente quer se identificar, né, com o que a gente segue. Tipo, isso é um resultado esperado, né? Tipo... Nossa, eu me perdi completamente agora aqui. Eu tava com uma coisa... Juro. Se não tiver TDAH, gente, com certeza. Eu tô aqui pensando assim, lá no futuro, enfim. Vamos falar agora sobre... Agora que a gente tá falando sobre o BookTok, né? Não tem como não falar sobre, porque é o seu dia a dia. E assim, eu tenho uma pergunta bem pessoal minha, né? Assim, curiosidade mesmo. Você costuma fazer conteúdos de todos os livros que você lê? Ou simplesmente de todos... Assim, só de você pega assim... umas obras que você consome que são interessantes. E aí, tipo... Você... existe aquelas obras que, por exemplo... Você separa a pessoa Thiago física da pessoa Thiago profissional. Tipo, livro X, esse daqui eu não vou falar jamais, criar conteúdo sobre ele. Entende? Tenho, super. Existe um lado meu, tanto que até a gente falou do mestrado, meu mestrado foi sobre cinema de horror. E eu tenho, cara, todo um lado meu apaixonado por cinema de horror. E eu gosto não só de assistir, mas de pesquisar e de ler sobre isso. Então eu leio muita coisa que eu não posto sobre isso. Livros sobre cinema. Eu tô numa vibe... depois que a Taylor lançou o álbum dela, eu entrei... Enfim, comecei a pensar e a pesquisar sobre esse conceito de showgirl. E eu ressuscitei uma paixão e uma obsessão antiga minha, que é a Marilyn Monroe. Então eu tô, tipo, assistindo vários filmes dela, tô lendo várias biografias dela, vários livros dela. E eu posto zero sobre isso, que eu acho que é guardar um pouco pra mim, assim. Quando eu entrei na faculdade de letras, eu fiz esse combinado comigo mesmo de que eu não ia deixar de gostar de livros por estudar literatura, que é algo que acontece com muita gente, muita gente. E quando eu comecei a criar conteúdo de literatura, eu renovei esse pacto do bem comigo mesmo, que é não deixar de gostar de livros só porque eu trabalho com isso, sabe? Só porque agora existe uma obrigação de ler e postar sobre. Então eu gosto de guardar esses cristalzinhos escondidos só pra mim. De novo, assuntos completamente aleatórios, específicos. Eu leio muita biografia não, eu leio muito livro... Tá aí um tipo de livro que eu não leio, autobiografias assim de pessoas. Eu leio muito ou livros sobre pessoas, biografias que outras pessoas escreveram, ou livros de não ficção que falam sobre criatividade, que falam sobre produtividade. Então, existe ainda muita coisa que eu não posto e não compartilho em lugar nenhum. Que eu gosto de guardar um pouco pra mim também. E... nem tudo é internet, galera, aqueles, né? A vida acontece, né? Eu lembrei que eu ia falar que, tipo, eu tenho um mood assim do tipo, ou eu tô muito ficcionado por algo, ou eu não tô. Juro. Então já teve coisa de, por exemplo, ler livro assim, uma tarde, uma madrugada. Aqueles lá da série, tipo. Não é da Chama do Dragão, não, gente. A Quarta Asa, por exemplo. Putz! Eu fiquei obcecado. Eu lia enquanto comia. Meu Deus! Então, esse é o meu nível. Assim, e às vezes eu fico tranquilo também. Então, assim, não é saudável. Só pra deixar bem explícito aqui. Eu acho muito importante, né, a gente manter algumas coisas mesmo que são ali da nossa pessoa física, da nossa pessoa profissional. E só pra finalizar a nossa conversa, se a internet acabasse amanhã, isso aqui é a pergunta do Gemini. Ele achou interessante. Então eu também achei. E todo o seu conteúdo sumisse, tudo sumiu. Cortou o fio que liga o TikTok a tudo. Qual a mensagem da leitura que você gostaria que seus seguidores ficassem, tipo, na mente, assim? Uma frase, tipo, sei lá, rápida, algo assim. Gente, nossa, tema para terapia. Eu acho que são duas coisas. Eu acho que a primeira é ler é criar empatia e ler é entender melhor o outro. Existe uma frase muito clichê quando a galera fala sobre literatura que é tipo, ler é viajar.
todo mundo fala isso, mas é porque realmente é viajar. Não só no sentido de, sei lá, meu livro se passa em Nova York, o primeiro conto. Não só ir pra Nova York, mas viajar por outras culturas e outras realidades. E a gente tem Sim. o privilégio de estar no meio da consciência de vários autores diferentes da gente. Então isso pra mim é muito importante, muito precioso e valioso. E eu acho que o segundo é... tá tudo bem ter o seu ritmo e tá tudo bem buscar uma leitura mais lenta, buscar uma vida mais lenta, buscar o aconchego e o escapismo através dos livros também. A literatura não precisa utilitariamente transformar a sua vida. Ela pode só transformar uma tarde entediante numa tarde legal, transformar uma fila do metrô numa fila num tempo gostoso e legal. Eu luto muito contra essa associação de um caráter instrumentista ou educacional ou educativo ou acadêmico à literatura. Pode ser só um tempo gostoso vivendo aventuras que você talvez nunca vá viver na sua vida. Então acho que é isso, acho que são essas duas coisas. Achei muito interessante. Juntou tudo muito certinho. E é isso, né? A gente desejar Feliz Natal pra todo mundo. Feliz Natal! Feliz aniversário, Obrigado. né? Que esse episódio sai dia 23. Você faz aniversário no próximo dia 24. E é isso, muito obrigado. Vamos finalizar com o nosso dueto. Siga todo mundo nas redes sociais, né? Vai estar aqui o linkado. E é isso, bem Lorelai Fox e blogueirinha. Nunca vai acabar. Eu nunca cantei no podcast. Bora. Primeira vez, ok, exclusiva. Santa, tell me if you weren't there. Don't make me fall in love again. If you won't That is who I am. Feliz Natal, gente.